Então, né, continuando de onde a gente parou, né, a aula passada, estávamos falando, né, sobre a República Velha e não chegamos a concluir, né, essa parte, porque o tempo acabou, então a gente volta, né, só para a conclusão de República Velha, né, e depois a gente prossegue com o nosso conteúdo de hoje, que é sobre o imperialismo europeu no continente africano. Tá? Então, voltando em República Velha, né, para finalizar, que a gente falou, né, do Império, da proclamação da República, de como foi a República, a, a, a Primeira República, chamada também, né, de República Velha, de República da Espada, que se encerrou, né, em 1930, né, primeira metade do século XX. Né? Então, nós temos aí algumas que a gente falou muito sobre problemas de ditadura, problemas de como estava sendo governado, né, o nosso Brasil, apesar de ser república, mas houve também avanços, né? Houve também melhoria do desenvolvimento da economia, houve melhoria, digamos, do próprio desenvolvimento intelectual da população, né, que aos poucos foram se organizando, né, pensando, e também passou-se a lutar, né, pelos seus direitos. Então, no finalzinho aí do governo, né, da Primeira República, houve alguns movimentos sociais, né, em prol da melhoria da qualidade de vida da população e também do desenvolvimento econômico. Nós temos o Brasil, né, passou por transformações essenciais do ponto de vista da modernização urbana e industrial, né, no final da Primeira República aí. Foi quando o Brasil passou a se industrializar, o início do processo de industrialização, né? Final do século XIX e início do século XX, né? Onde passou, né, a haver indústrias, né, de origem europeia e de origem norte-americana e se instalar no Brasil, né? Principalmente na região sudeste, né? No Rio de Janeiro, né, que era então capital, né, capital federal, né, foi capital do Império, depois República, né, onde essas indústrias concentravam principalmente no Rio e em São Paulo, também em Minas Gerais. Apesar daquela época o nosso país ainda ser essencialmente agrícola, né, quem comandava era a agropecuária, né, que ainda hoje é um importante, né, setor, né, da economia brasileira, e naquela época era essencialmente, era praticamente a agropecuária e a mineração, né, naquela época, mas setor primário. Então, foi nessa época, né, no início do final do século XIX, início do século XX, que iniciou o processo de industrialização no Brasil, iniciando pelo Sudeste, Rio, São Paulo, Minas. Então, durante as primeiras décadas do século XX, houve grandes reformas nos centros urbanos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ações, e houve também, né, um avanço da medicina, né, ações da medicina sanitária e higienista, né, sobretudo coordenada por Oswaldo Cruz. Né, Oswaldo Cruz, né, médico brasileiro, que inclusive tem até nome de hospitais, né, Oswaldo Cruz, em todo o Brasil, inclusive aqui em Palmas. Então, houve alguns movimentos naquela época, né, bastante interessantes, que tiveram significado para a sociedade brasileira, né, pensando em termos de organização da sociedade e lutar pelos seus direitos, né, a luta pelos seus direitos e por uma melhor qualidade de vida. Houve um crescimento, né, do número de fábricas, a gente já falou, né, os trabalhadores, né, houve um acréscimo de emprego com trabalhos assalariados, porque um pouco antes, quando o pessoal trabalhava essencialmente nas fazendas, no início era o regime de escravidão, né? Após a escravidão, eram, que nós falamos na aula passada, agregados. Os trabalhadores moravam na própria fazenda e o dono da terra, o fazendeiro, ainda achava que estava fazendo favor para esses trabalhadores, porque eles teriam pelo menos a casa para morar e alimento, né, para se alimentar. Só que esses alimentos, né,
eram vendidos pela própria fazenda, onde os trabalhadores ficavam sempre devendo para o fazendeiro, né? Eles não tinham, muitas vezes, na maioria das vezes, a opção de sair para outros locais porque estava devendo o patrão, tá? Que é o que a gente comentou antes, que predominava na República Oligárquica. Tá? Então, nesse finalzinho, né, houve alguns movimentos. Movimento como, por exemplo, a Guerra dos Canudos, né, que ocorreu nesse período aí, depois na década de 20, né, do século 20, né, 1923, 24. Né? O que foi essa Guerra dos Canudos? Né? Foi um movimento liderado por Antônio Conselheiro, né, que era um religioso, né, que aos poucos ele foi divergindo, apesar de ser religioso, da Igreja Católica, né, que era quem predominava, né, no Brasil, predomina até hoje, né, que veio desde a época da colônia e império, e aos poucos, né, a República, né, achou que as ideias do Antônio Conselheiro, né, conselheiro que liderava, né, uma comunidade, né, as comunidades de Canudos, no estado da Bahia, que ele estava divergindo, estava contra as ideias, né, da República. E houve vários movimentos, né, vários conflitos, né, do governo com essa comunidade, onde, na última, essa comunidade de Canudos acabou saindo derrotada, né, e predominando as ideias do governo, né, as ideias da, da República, né, que já estavam instaladas. Um outro movimento, né, foi a revolta da Chibata, né? Essa revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, ela foi organizada por marinheiro de menor patente, né? Que predominava pobres e negros, né? E eles se revoltaram contra a forma que eles eram tratados, né? Que eles eram surrados, né? Apanhavam, né? Pelos seus superiores, e essa classe dentro da Marinha Brasileira, das Forças Armadas, predominava pessoas negras, né, famílias pobres, menos favorecidas. Então, com esse movimento, eles não estavam, digamos, fortalecendo a si próprio, mas toda uma comunidade que eles representavam, né? Comunidade negra, comunidade brasileira, comunidade menos favorecida, né? Apesar deles serem de menor patente. Então, eles ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, né, da República naquela época, né? E houve, digamos assim, uma manifestação. Essa manifestação que começou na Marinha, ela, digamos, ela transbordou, ela atingiu as camadas da sociedade, né, na própria capital, né, e outra, principalmente na região sudeste brasileira, que era mais desenvolvida naquela época, né, colonizada, já mais povoada, digamos assim. E houve um outro movimento bastante interessante, né, se a gente comparar com os dias que a gente está vivendo hoje, que é a revolta da vacina, né? Então, naquela época existia uma epidemia que nós estamos tendo hoje da coronavírus, naquela época era da varíola, né? E essa doença permaneceu, né, por muito tempo no Brasil, e desde o início do século XX, ela foi obrigatória para as crianças, né, no Brasil, só que a vacina era importada. Então, ela não era suficiente para vacinar a população em geral, nem mesmo as crianças, né, que eram os mais vulneráveis. Né? Então, existia vacina, o povo se vacinava, mas em menor quantidade. Só que essa vacina ela passou a ser produzida no Brasil no final do século XIX, né? Ainda antes do início do século XX, final do século XIX. E a partir do momento que ela passou a ser fabricada no Brasil, houve um movimento, né, liderado por o médico sanitarista, né, Oswaldo Cruz, e ele conseguiu, junto ao governo brasileiro da época, que era o Arthur Bernardes, era a obrigatoriedade, né, para vacinar toda a população brasileira. E as pessoas que não se vacinassem, elas sofreriam, né, várias
consequências, né? Como, por exemplo, para ela conseguir um trabalho, né, um emprego, ela precisava estar vacinada. Para ser expedido uma certidão de casamento, ela precisava estar vacinada. Para se matricular na escola, ela precisava estar vacinada, né? Então, o povo se revoltou contra isso, porque existia digamos, um ditado, hoje uma fake news, né, se a gente comparar com os dias de hoje, e essa vacina, ela era feita fabricada a partir do gado bovino, né, do sangue de bovinos. Assim como a coronavírus, não a coronavírus, mas o outro nome da vacina aí contra essa doença atual do coronavírus, né, que vai ser fabricada no Brasil, ela vai ser utilizada ovo de galinha, né, na fabricação. E nós temos no Instituto Butantan, né, no Brasil, o soro antiofídico, por exemplo, que é contra o veneno da cobra, ela é feita a partir do sangue de cavalos, né, que é trabalhado lá no Instituto Butantan. Então, a gente está sempre utilizando, né, seres vivos nessas tecnologias aí de desenvolvimento, né, da vacina, por exemplo. Então, como existia essa conversa, né, de que as pessoas, se tomassem a vacina, né, ia ficar com uma cara de vaca, né, com a cara de bovino. Então, era uma das resistências, né, que a população tinha de tomar a vacina, né. Então, se a gente vê isso até hoje, dizendo que tomar a vacina do coronavírus vai virar jacaré, né, imagine só naquela época que a vacina, ela vinha ela é aplicada primeiro, né, o princípio ativo nos animais bovinos, de lá era extraído e passava todo por um processo, né, de fabricação da vacina. Tá? Então, como a vacina passou a ser obrigatória, existia todas essas conversas, essas polêmicas, a população se revoltou contra isso. Não por a vacina em si, mas por a obrigatoriedade da vacina de não poder trabalhar, de não poder casar, de não poder estudar, né? De não poder viajar, se não fosse vacinado. Né? E houve também, né, um movimento, né, nas ruas, né, o movimento popular, né, e que isso são, digamos, movimentos sociais que contribuem, né, para a evolução da sociedade, para a gente poder aprender a exigir, né, os nossos direitos para que eles sejam cumpridos. Tá? E houve também nessa época, né, o movimento chamado de Coluna Prestes, né, que era contra o governo Arthur Bernardes, né, que foi um movimento militar que se organizou no Brasil, que veio desde o Rio Grande do Sul, né, até o norte do Brasil, que ele se estendeu em todo o Brasil, né, que era um movimento contra o governo que existia naquela época. Né? Tanto que isso acabou resultando depois na ditadura militar de Getúlio Vargas, né, que assumiu de 1930 até 1945, depois ele foi eleito pelo povo, aí é uma outra história, tá? Uma outra situação. Então, isso era só para a gente concluir, né, o que ficou faltando da aula passada, né, que seria sobre a República Velha. Tá? Então, eu não estou vendo as carinhas de vocês ali, né, para a gente questionar, né, e tirar as dúvidas. Mas vocês têm, né, esse conteúdo aqui, né, e pegaram na escola e está também no Google Class, que tem um exercício lá no final para responder, e esse exercício está valendo nota. Então, quem não fez ainda, eu olhei hoje no Google Class, né? Na turma 33, 3 alunos responderam. E na turma 33, 5, ninguém respondeu pela plataforma. Então, eu espero que vocês tenham pegado esse material na escola e esteja respondendo. Se não estiver respondendo, vamos responder, que nosso bimestre aí, já que iniciou agora, já está quase encerrando. Né? Agora, me parece que dia 16 de junho, né? Tem 15 dias praticamente para encerrar o bimestre. Nós precisamos ter essas atividades realizadas para a gente poder avaliar vocês. Né? Então, essa era a primeira parte, né? Do conteúdo, né, que tem nessa apostilinha, e nós vamos passar agora para a segunda parte, que é um outro tema. Né? Nós estamos saindo da República Velha, né, em termos de Brasil, e agora nós vamos para o neocolonialismo, o imperialismo europeu no continente africano. Tá? Então, vamos dar uma pausa, que é um outro assunto diferente. Né? A história, sim,
Mas nós estamos saindo do Brasil agora e vamos para a África, né? O continente africano. Então, a influência europeia na África, né? No continente africano, em termos de colonização, de exploração daquela região. Então, nós temos aí, ó, neocolonialismo na África. Neo quer dizer novo, ou novo colonialismo na África. Por quê? Porque a África, se a gente pegar aquela região do Oriente Médio, foi onde houve uma das primeiras civilizações mundiais, né? Onde o Egito, né, que fica no norte da África, iniciou seu processo de colonização há quase 5.000 anos. Então, por isso, neocolonialismo, né? O novo colonialismo. Né? E agora, esse novo colonialismo é implementado pelos europeus. Tá? Com qual objetivo? Para melhorar o desenvolvimento econômico da África? Não. Para melhorar o desenvolvimento econômico dos próprios europeus, dos povos europeus. Voltando aqui no Brasil, né, que a nossa história está ligada também à história da África e dos europeus, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, em termos de América Latina, né, e até mesmo a América do Norte, parte dos Estados Unidos e do Canadá, nós fomos colonizados pelos europeus, né? E a gente foi colônia de exploração desde o século XVI, final do século XV, século XVI, até início do século XVIII, né? O Brasil, por exemplo, se tornou independente em 1822, né, início do século XIX. E assim como o Brasil, né, a maioria dos países latino-americanos se tornaram independentes nessa época aí, né? Final do século XVIII, os Estados Unidos ainda começou no final do século XVIII, e a maioria das nações da América Latina se tornaram independentes, né, dos europeus no início do século XIX, como, por exemplo, o Brasil em 1822. Tá? Então, quando os europeus colonizavam, né, as Américas, né, ou o continente americano como um todo, com algumas exceções, né, como parte dos Estados Unidos e do Canadá, que não foram colônia de exploração, né, mas a grande maioria das Américas, né, foi colônia de exploração. Os europeus, eles tinham matéria-prima suficiente, né, para alimentar suas indústrias. Então, eles buscavam essa matéria-prima nas colônias, e ele não pagava para o povo da colônia. Por exemplo, o Brasil levou para o Brasil, depois extraiu o ouro. Então, tudo isso era matéria-prima para a indústria europeia, né? Só que, com a independência, né, dessas nações latino-americanas, os europeus, para conseguir matéria-prima para alimentar sua indústria, se ele viesse buscar agora na América, a partir da independência, ele teria que comprar essa matéria-prima. Tá? Então, isso saía, digamos, mais caro para eles o custo de produção na indústria. O que eles fizeram com a independência das Américas foi que eles se organizaram para fazer da África, que já existia países independentes nessa época, na África também, para invadir o continente africano em busca de quê? De exploração do continente africano, que era um povo, né, não tão organizado politicamente, muito menos militarmente, né, porque eles não tinham força militar, organização, aparato para a guerra, como já existia na Europa. Então, eles saíram das Américas com a independência do continente americano e, a partir daí, eles invadiram o continente africano, que é esse período chamado de neocolonialismo da África, o novo colonialismo da África, agora não pelos povos africanos, mas sim pelos povos europeus. Tá? Então, os europeus entraram no continente africano com a finalidade de exploração, de retirar as riquezas, né? De extrair o ouro, né? E outros materiais, né, que pudessem ser utilizados na indústria europeia, contribuindo assim com o desenvolvimento econômico daquele povo, né, ou do povo europeu. Então, voltando aí, né, vocês têm o slide, o neocolonialismo resultou na ocupação da África pelas potências industrializadas que estavam interessadas na exploração dos recursos naturais desse continente.
ou do continente africano. Então, o imperialismo na África, né, foi um impulso neocolonialista, do novo colonialismo, que resultou na colonização do continente africano por parte dos europeus. Então, recolonização porque a África já havia sido colonizada, digamos, pelos próprios africanos. Só que eles não tinham uma economia sólida, nem um poder, digamos, de organização civil, né, e administrativa que pudesse, digamos, lutar contra as forças europeias, que eram mais desenvolvidas do planeta naquela época. Então, a colonização, né, implantou mecanismos de exploração intensa no continente africano, e esse processo gerou inúmeras consequências para a África, né, que são sentidas até hoje, né, em termos de subdesenvolvimento. Tá? A gente vai ver em seguida que o continente ele foi subdividido, né, ele foi dividido em parte, muitas vezes, dividindo etnias, né, colocando o próprio povo africano contra parte do povo, né, africano, né, que resultou, digamos assim... Não. Que resultou apenas, né, depois em falta de organização, né, do próprio povo, dificultou, digamos, a sua organização social, né, e, consequentemente, isso teve resultado na questão econômica. Aí nós temos a Europa no século XIX. Então, no século XIX, a Europa passou por intensas transformações tecnológicas, né, durante o que ficou conhecido como segunda revolução industrial, que a primeira revolução industrial foi a revolução da máquina a vapor, do carvão mineral, que aconteceu lá na metade do século XVIII. Aqui a gente estava 100 anos depois, né? E com o desenvolvimento das tecnologias, né, principalmente devido à utilização da energia elétrica, né, e do petróleo, novas máquinas, né, surgiram, né, com a melhoria das tecnologias, e os europeus, né, eles recorreram à busca de mais matéria-prima para poder alimentar essa indústria. Como essa matéria-prima, né, eles tinham deixado de buscar na América, passaram a buscar na África e na Ásia, né? Então, esse processo resultou no início de uma nova fase do capitalismo, né, que estipulava o impulso colonialista. Objetivos do colonialismo na África, né, feito pelos europeus. A gente já comentou anteriormente. A obtenção de matéria-prima para suprir o avanço industrial das potências industrializadas e a conquista de novos mercados consumidores para as mercadorias produzidas por esses países ocidentais, ou seja, pelos países europeus. Então, eles buscavam a matéria-prima na África, industrializavam esses produtos e ainda vendiam os produtos para os povos africanos, né? Assim como eles fizeram com o continente americano, inclusive com o Brasil. Com o processo de independência, né, ocorrido no continente americano, o impulso colonialista dos países europeus voltou-se para África, Ásia e Oceania, né, que no momento a gente está falando da África, né? Posteriormente a gente comenta um pouco sobre a Ásia, né, e a Oceania. Então, os três continentes possuíam vastas riquezas, né, em recursos, e a sua conquista estava acessível aos países europeus. Por quê? Porque os países europeus eles já estavam adaptados ao comércio marítimo, né, ao transporte de mercadoria para todo o mundo, né? Eles tinham um poderio econômico melhor e tinham uma organização militar que eles poderiam, digamos, encabeçar, né, uma guerra e ganhar o conflito. Por quê? Porque eles estavam preparados para isso. Então, os outros continentes, eles estavam, né, mais frágeis, digamos assim, comparando com o continente europeu da época. Corrida da África. O termo Corrida da África refere-se à ocupação desenfreada que o continente europeu
que o continente sofreu a partir, principalmente, da segunda metade do século XIX, né? Ou seja, da segunda revolução industrial que aconteceu na Europa. Então, as potências europeias passaram, né, a promover a ocupação do continente de maneira sistemática, com esse processo alcançando o ápice durante a Conferência de Berlim, realizada em 1884 e 1885, né? Isso final do século XIX, né? 1901 teve início o século XX, né? Então, 84, 884, 885, a gente estava aí no final do século XIX. Então, durante esse processo de conquista, os países europeus justificaram, né, a ação, né, de discurso civilizatório. Né? Então, foi um argumento, né, que os europeus encontraram, né, para justificar a ocupação da África, né, dizendo que eles estariam levando a civilização ocidental, a civilização europeia, a cultura europeia para o continente africano, né? Inclusive a própria religião, né? Os costumes, mas tudo isso numa forma de dominação. Então, eles desprezavam a cultura africana, né? Para, digamos, superestimar a cultura europeia. Tem até no texto de vocês, tem aí uma fala, né, de um pesquisador, professor, que ele fala naquela época, né, que seria uma cultura, né, darwinista, né, digamos, da evolução da espécie, né, onde os europeus tratavam os africanos como se ele fosse uma espécie, né, inferior, e que os europeus seriam superior, né? Por isso eles estariam levando a sua cultura para o povo africano. Mas tudo isso, a intenção era de quê? De explorar as riquezas africanas, de extrair a matéria-prima do continente africano em prol do benefício do desenvolvimento do processo de industrialização e, consequentemente, da economia europeia. Então, a segunda ação, né, foi realizada por Portugal, né, a ampliar o seu domínio sobre Moçambique. Né? Nessa época, a Bélgica invadiu o Congo, né, um país, né, do Congo, um país do Nordeste, né, africano. Portugal, né, invadiu Moçambique, que era do Sudeste africano, e houve aí uma terceira e última causa, foi a França, que invadiu o Egito. Né? O Egito no norte da África, um país de cultura milenar. Né? Mesmo naquela época, eles estavam querendo dominar, né, essas regiões mais desenvolvidas do continente africano, que ficava mais fácil assim de dominar o restante do continente. Aí nós temos aí, né, um mapinha do continente africano. Eu coloquei aqui, se a gente observar, né, o mapa, ele não tem, assim como no Brasil, todas aquelas imperfeições, digamos, no mapa de cheio, de retângulo, de triângulo, Aqui a gente vê, ó, tem muitas linhas retas. Por quê? Porque elas foram demarcadas pelos próprios europeus, né, na época da invasão. E aqui nós temos aqueles 3 países principais, dá para a gente ver aqui, ó, estratégicos, todos eles próximos do Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho aqui, né, que dividia a região do continente africano, né, do continente asiático e ao norte aqui, né, do continente africano, do continente europeu, uma região estratégica, onde foi ocupado, que a gente citou, o Egito, aqui no norte, né, o Moçambique, né, foi dominado por Portugal, né, lá no sudeste, né, e o Sudão, né, aqui também, nas proximidades aqui do norte, nordeste da África. Algumas regiões estratégicas que foram ocupadas naquela época, tá? Então, não conseguimos finalizar, né? Nós estamos encerrando o nosso momento de hoje, né? Porque a aula, o tempo é bem curto, né? 30 minutos.
professora Elisete já está ali, né? Só esperando ali para continuar, né? Então, a gente vai parar nesse mapinha aqui, tá? Para a gente lembrar, e para a próxima aula a gente conclui esse nosso conteúdo, né? E já deve ter um outro chegando aí, né? Lá para a próxima aula. Então, vocês vão pegar essa apostilinha, vão terminar de resolver os exercícios e as dúvidas que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo, né? Pode vir no WhatsApp, né? Uma forma aí, tá? De procurar e tirar dúvida, porque a participação tá muito pequena, né? Tá? Então, uma boa noite aí, na próxima semana a gente continua. É com você, professora. Obrigada, professor. Boa noite, meninos, Ângela, o Clerton, né? Olha, muito bem-vindos à nossa aula. Sou professora Elisete, tudo bem? Tudo bem com você? Beleza, graças a Deus. Depois de um dia cheio, né? Vamos terminar aí com uma riqueza maior, que é estar com vocês aqui na sala. Muito bem-vindos, viu? Diz que muitas vezes não é a quantidade, mas a qualidade, né? Então, a gente vai fazer o nosso melhor, sempre dentro das nossas limitações, né? E a gente vai tentando fazer aí o nosso melhor. Então, sou Elisete, professora Elisete, estou professora hoje, vou trabalhar com vocês um pouquinho, alguns conceitos mais de sociologia, tá? Biologia, nossa aula de biologia ficou para quarta-feira. E aí, assim, nós, na aula passada, a gente falou um pouquinho o que significava, qual era o objeto de estudo da sociologia, né? E hoje a gente vai dar também continuidade ao assunto. E lembrando, eu peguei assim, nós estamos trabalhando em cima da proposta curricular, né? Então, foi pego da proposta o material de hoje. E aí também vou projetar o material, vou tentar aqui ver se a gente consegue fazer aqui uma projeçãozinha do material e passá-lo, né? Para a gente trabalhar melhor a questão dos conceitos e entender do que a gente está querendo, de repente, estar falando. Só me digam, apareceu para vocês esse material? Sim ou não? Eu estou... Sim. Apareceu, né? Beleza. Eu só loguei no meu computador. Eu vou voltar um pouquinho, que eu estava dando uma olhada nela. Então, qual vai ser o nosso tema hoje? Aí eu deixo assim bem aberto para a gente estar... Quem, na dúvida, pode abrir o seu áudio, conversar, perguntar. Estou com a tela, maximizei a apresentação para ficar melhor a questão de ver, até mesmo quem está no celular, ficar melhor, né, para observar. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvida, a gente vai fechando a apresentação e vamos conversando, tudo bem? Então, olha, nós vamos trabalhar esse conceito antropológico de cultura, e aí nós vamos trabalhar com 2 temas, que é a desnaturalização dos costumes, e vamos trabalhar um pouquinho sobre a cultura tocantinense, principalmente o nosso folclore, tá? É a proposta para hoje. Mas o que significa esse conceito antropológico de cultura, né? Então, vai dizer, olha, que desde a antiguidade tem se tentado explicar as diferenças de comportamento entre os homens a partir das diversidades genéticas ou geográficas, das diferenças, né? As características biológicas, que é aquela que a gente herda, né, que é o que a biologia estuda, não são determinantes das diferenças culturais. Isso por quê? Nós trazemos aí um exemplo. Por exemplo, uma criança brasileira, se ela for criada na França, ela crescerá como francesa, aprendendo a língua, os hábitos, as crenças e os valores dos franceses. Então, podemos citar ainda o fato de que muitas atividades que são atribuídas a mulheres numa cultura são responsabilidades de homens em outra cultura. E aí, é interessante você ver isso, porque nós somos muito assim, na aula passada a gente já falava isso, nós somos seres, a gente não nasce pronto, nós somos preparados a partir da nossa educação. Então, nossos valores, da onde a gente está inserido, pode ser do grupo social, do grupo da igreja. Então, a gente, no geral, nós levamos essas informações. E aí vai falar, olha, o ambiente físico também não explica diversidade cultural, né? Por exemplo, os lapões e os esquimós vivem em ambientes muito semelhantes. Os lapões habitam no norte da Europa e os esquimós no norte da América. Era de se esperar que eles também tivessem comportamentos semelhantes, né? Mas seus estilos de vida não têm nada a ver um com o outro. Olha como é interessante isso, olha. Os esquimós, eles constroem esses iglus aqui, olha, a partir de blocos de gelo.
Então, eles vão lá, eles fazem os blocos e faz a montagem. Forra esse material, esses iglus, eles são forrados de pele de animal, e eles colocam também o fogo dentro desse material. Então, ali dentro desse iglu, gente, é extremamente aquecido, né? É quentinho. E já os apões, eles usam a pele das renas, olha, os apões usam a pele da rena, e quando ele, por exemplo, deseja se mudar, ele tem que secar todas as peles, enrolar e organizar tudo isso para que ele possa mudar, né? E depois usar lá essa madeira para fazer o trançado dos iglus também, né? Agora, o esquimó não. Esquimó, quando ele quer ir embora, o que ele faz? Ele retira lá as camadas de cobertores, apaga o foguinho e dá no pé. Aquele gelo lá fica do jeitinho que está. Ele não é obrigado a nada, ele não precisa mexer com nada. Por quê? Porque ele já retira ali da natureza. E olha que a gente está falando de pessoas que vivem no frio, né? Outro exemplo aí, por exemplo, tribos de... tem uma outra... Eu preciso voltar só um pouquinho. Olha, os apões criam renas. Criam. E já os esquimós apenas caçam as renas e se alimentam aí da carne. Os dois se alimentam da carne, mas os esquimós apenas caçam, eles não criam, né? Enquanto os outros têm todo aquele cuidado, assim como a vaca para nós, os apões criam, né? Um outro exemplo bem interessante dessa cultura, gente, são de tribos indígenas, principalmente que habitam florestas aí da Amazônia, né? Algumas são amigáveis, enquanto outras você não pode passar perto, né? São bravos, você não pode passar próximo, que ali eles já reagem de forma bem, assim, encarando como se fosse o inimigo, né? Alguns vão se alimentar de vegetais e sementes, outras tribos vão caçar somente, né? Os rituais de pintura, de música, né, são diferenciados. Então, dentro das suas etnias, tem as suas particularidades, né? Mesmo que sejam índios também. Então, o comportamento dos indivíduos depende do aprendizado, de um processo que a gente vai chamar de endoculturação ou socialização. Nós somos frutos do meio, a gente já falava isso na aula passada, né? Pessoas de raças ou sexos diferentes têm comportamentos diferentes, não em função da transmissão do material genético ou do ambiente em que vive, mas por termos recebido uma educação diferenciada. O processo de educação, esse que você vai receber no seu grupo social, é que vai te dar esse norte, né, de como é que você vai lidar com várias situações. E aí, eu coloco aí uma pergunta, né? Sabia que julgar outras culturas usando a sua cultura como modelo é uma atitude bastante questionável? É chamada de etnocentrismo? Vamos saber um pouquinho o que é esse etnocentrismo? A gente tem mania, né, de quando olha, por exemplo, as burcas, a gente olha assim e fala, meu Deus, com o calor desse aqui do Brasil, nós morremos, né? Assim, a gente tem mania de olhar tudo, a gente se colocando no lugar ou tentando aproximar daquilo que a gente conhece, né? E aí fica bem difícil aceitar. Mas o que é esse etnocentrismo? Olha, a própria etimologia da palavra, ela já contém aí radicais. O primeiro radical etno, que é derivado de etnia, que significa, por sua vez, semelhanças de hábitos, costumes e cultura. Né? Cada etnia tem suas nuances, né? Tem suas particularidades dentro dos seus hábitos, dos seus costumes, da sua cultura ali, né? E o centrismo é a posição que se coloca, que a gente coloca algo no centro, como referência central a tudo que está à nossa volta. É aquilo, você olha para aquilo que você conhece e já tenta, né, comparar, sempre na comparação. Então, a visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base na sua própria cultura, e ela não considera a outra cultura ou considera a sua como superior. A minha é bem melhor. Longe, Deus do céu, nem compara com essa aí. Já usaram esse termo, gente? Nem compara essa aí. A gente tem a mania, né, de achar que a da gente é melhor. Então, olhem para essa imagem, gente. Olha quantos rostos diferentes, quanta riqueza de diversidade que a gente olha nessa foto. Quantas a gente poderia dizer, olha, nossa, não, esse aqui é bem parecido comigo.
A maioria tem um rosto, tem uma pintura, tem um cabelo, tem um brinco, tem um alargador, tem uma informação diferente. Até por causa da região onde vive, né? Pelo grupo que se encontra inserido no processo de endoculturação, né? Então, ele vai dizer, olha, que o etnocentrismo ele vai consistir num preconceito que cada sociedade desenvolve a partir da comparação com a sua própria cultura. E aí, comparando com as demais que você vai vivenciando aí ao longo da sua vida. E esse etnocentrismo, ele vai nos permitir refletir se a maneira de ser de determinada cultura é certa em suas características ou errada, tornando-se o que a gente vai chamar de uma verdadeira aberração. E a gente vai olhar uma imagem agora que vai nos chocar. Olha só. O etnocentrismo, olha isso aqui, gente, se não é bem desse jeito que eu estou falando para vocês. Ele pode ser definido como a visão de mundo, características de quem considera a sua cultura ou grupo étnico mais importante que os demais. Também é uma forma de preconceito que pode causar graves preconceitos sociais, né? Gerar conflitos mesmo. Principalmente se você olha torto, de repente, em alguns locais, você pode ter problemas. Ou ainda, situações como ataques a imigrantes, pessoas que vêm de outras regiões, né, estrangeiras, ou membros da própria sociedade, que possuam alguma característica ou prática cultural, são exemplos de etnocentrismo. Então, a gente não considera, principalmente tem alguns grupos de religião, que a gente vai observar também, acontece na religião, né? Meu Deus, já vem de novo. Por quê? Porque a sua é mais, digamos, não cobra tanto, né? De repente vem aquela tão certinha, e aí você fica tentando se enquadrar. E aqui, olha, um exemplo, né? Como a gente pode estar percebendo o etnocentrismo nas nossas relações, no nosso dia a dia. Olha, tudo coberto, menos os olhos. Uma cultura machista, cruel, dominadora. Ela olhando para a mulher. Aí a outra, por sua vez, olha para ela e fala, tudo descoberto. Menos os olhos, porque ela está usando um óculos, né? Que cultura machista, cruel e dominadora. A mesma opinião. Então, observa, gente, que dependendo da sua cultura, você vai tentar analisar os outros, né? Olha isso. Também está presente nas religiões. Veja se não é bem assim. Os índios lá adorando, né, o que acredita ser verdade, e depois eles lá em frente a uma cruz adorando ao Senhor, e eles rindo também. Por quê? Porque não conhece, não faz parte da sua cultura. Então, quando nós estudamos, principalmente na questão do socialismo, né, ou quando você estuda culturas, de culturas diversas, ele tem vários programas de TV que trazem isso, como as pessoas buscam o seu próprio eu dentro das suas realidades, da sua cultura, são uma diversidade enorme. É errado? Olha, se eu for olhar com os meus olhos dentro da minha cultura, eu vou botar reparo, como diz a história, né? Mas tem o relativismo que contrapõe esses preconceitos pré-estabelecidos por não olhar a cultura do outro com olhos diferenciados, né? E uma delas aí, nós vamos falar um pouquinho sobre relativação. E aí, o que significa essa relativação? Quando quando vimos as verdades da vida, são menos uma questão de essência das coisas e mais uma questão de posição. Estamos relativizando. Quando eu olho, né, tipo assim, se eu estivesse vivendo lá, eu estaria daquele jeito. Eu estaria usando aquela burca se eu vivesse do outro lado, né? Ou ela estaria usando o biquíni se ela morasse aqui no nosso país, por exemplo, que tem essa liberdade, né? Quando o significado de um ato é visto não na sua dimensão absoluta, mas no contexto que acontece. Né? A gente não olha lá, mas dentro daquele mundo, daquele meu espaço, né? Eu também estou relativizando. Enfim, relativizar é ver as coisas do mundo como uma relação capaz de ter tido um nascimento, capaz de ter um fim ou uma transformação. E aí eu também trago uma figurazinha. Agora eu vou mostrar para vocês. Então, olha, relativizar não é transformar a diferença em hierarquia. A minha é melhor ou a sua não é boa, né? Em superiores e inferiores, ou em bom ou mal, né? Bem ou mal. Mas vê-la na sua dimensão de riqueza, justamente pela diferença. A diferença vai tornar o conjunto agradável, né?
Então, o relativismo, olha, é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validades intrínsecas, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo. Cada um tem o seu ponto de vista, e de acordo com as diferenças na percepção e consideração. Então, eu vou começar a olhar as pessoas ou olhar as coisas, eu não preciso julgar. Eu posso não gostar, mas daí eu julgar alguma coisa, eu começar a depreciar alguma coisa, é muito sério isso, né? Isso muitas vezes machuca, magoa, causa discórdia. Quantas vezes alguém gosta de pintar o cabelo e sair todo, né? E as pessoas ficam olhando na rua e falam, nossa, será que aconteceu alguma coisa com ela? Ai, meu Deus, a gente fica tentando achar um motivo para ela ter colocado aquele cabelo daquele jeito, ou de repente ter vestido diferente. A gente fica tentando, meu Deus, eu jamais vestiria isso, não é assim? A gente fica tentando, mas por que eu tenho que me colocar no lugar dele? Se ele está feliz onde ele está, eu aceito, né? Partindo do respeito, qual a diferença em eu aceitar, né? Olha o relativismo como olha as coisas, né? Meu Deus, eles não usam roupa. E seria mais ou menos, acho que o português, quando chegou no Brasil, né? Eles não usam roupas, e aí os índios, por sua vez, olha, eles não usam pena. Então, por que eu vou usar roupa se eu não preciso dela? Se na minha cultura não é necessária essa roupa, né? Ou então eles que vêm de um local muito frio e precisa, de repente, de mais roupa, né? Olha e fala, meu Deus, como é isso? Eles estão lá morrendo de calor, mas nunca vão fazer o que o índio faz, né? Porque não é da cultura dele. Não faz parte, né? Morre, mas é engravatadinho. Então, gente, isso aqui, olha, para entender os dois conceitos, etnocentrismo, que é quando você vai julgar, ter preconceito da cultura do outro, e o relativismo, que é quando você analisa, você vai simplesmente observar, né? Mas você vai se colocar no lugar da pessoa, você não vai ficar julgando, fazendo pré-julgamento, né? Então, vai depender, você se coloca mais ou menos na posição ali de não ser julgador. Agora, o Tocantins, nós chegamos para cá, eu não sei vocês, mas eu nascida no Tocantins, mas eu não fui criada no Tocantins, mas numa outra região em que a cultura é muito parecida com essa. A gente gosta de farinha de puba, dançar forró, a gente tinha costume de ir com a cultura gaúcha, então a gente via o pessoal dançar e achava bonito, né, aquela cultura gaúcha, comer chambari, peixe assado, então, assim, nós tínhamos esse costume, e é muito comum aqui também as pessoas gostarem desses tipos de alimentos ou de farinhas, né? Mas tem muita coisa no Tocantins que é bem daqui. A nível de país, a gente vai observar que nós temos várias culturas aí, mas nós temos culturas que são, assim, caracteriza as regiões do Tocantins, né? E aí fala que, apesar de ser o estado mais jovem do Brasil, o Tocantins possui uma cultura secular, que reflete ao longo do seu processo de formação. Vamos lembrar, o Tocantins, assim como o Brasil, também foi quando vieram povoar ou descobrir aqui, né? Eles vieram também para levar o ouro, levar a riqueza. Chegaram pelos portos e sempre levando a riqueza lá, né? Do Tocantins. Não foi diferente do resto do país, né? Então, olha, vai dizer que nas danças, cânticos, nas manifestações populares do Estado, pode-se ver nitidamente traços da identidade dos negros lá da África, olha, que chegaram aí, a história vai contar, né, a história como é que eles chegaram no Brasil através de navios, vendidos como mercadoria, né, que aportaram aí no seu território para trabalhar na exploração do ouro, ainda sob regime de escravidão, que eles foram escravizados, não eram escravos, né? Não tem pessoas escravas, elas são escravizadas, pessoas que são submetidas a condições subhumanas, muitas vezes sem um salário digno, e tinham direito à comida, igual o professor falou, uma moradia, né? Então, não deixa de ser aí uma questão de tirar, né, a liberdade tua e a liberdade de alguém. Nos eventos religiosos tradicionais do Estado também, que juntam milhares de fiéis, pode sentir que o Tocantins carrega a essência da própria formação mística brasileira. Porque vale lembrar, cada um que veio para o Brasil, ele trouxe a sua cultura. Lembra da endoculturação? O negro, ele veio, ele tinha lá as suas danças, sua cultura, a forma de divindades. Então, eles trouxeram isso com eles. Assim como o português, assim como os outros povos que vieram também, né?
Então, dentro da cultura do nosso estado, nós temos uma riqueza que vai lá do Bico do Papagaio, a região sudeste, todos os lados nós temos aí essa cultura tocantinense. E a primeira que nós trazemos são aí os caretas de Lizarda. O que eles fazem? Com a intenção de provocar medo nas pessoas e proteger o espaço onde eles guardavam a cana-de-açúcar, um grupo de homens cobre o rosto com máscara, e aí, quando as pessoas tentam mexer ou roubar, né, eles batem nessas pessoas. Hoje virou uma festa, mas na época isso tinha hoje é folclore, mas em algum momento isso teve a sua história, né? Realmente tinha lá o medo do ataque, do que era deles, né? E aí eles tinham todo esse cuidado aí esse cuidado aí de produzir, dessa superprodução para proteger o que era seu. Depois a famosa catira. Quem aqui já não viu um grupo de catireiro dançando, né? É uma dança aí em circo, aos pares, homens e mulheres, que bailam o som do barulho produzido pelas palmas, né, e pés, um sapateado bem compassado. Não é só aqui da região. Quando eu estava montando o nosso material, eu vi que em alguns outros estados também tem a catira, né? Mas assim, é uma delícia você ver dançar, porque o barulho, né, o som das batidas, o ritmo é bem interessante. Então, realmente é uma dança envolvente e faz parte, né, de algumas regiões. As famosas cavalhadas, essa aqui é, assim, o carro-chefe do nosso estado aí, né, é o combate entre mouros e cristãos pelo domínio europeu na Idade Média, e aí isso inspirou, né, as manifestações folclóricas mais belas do Tocantins, que é chamada de as Carvalhadas, que acontece aí no município de Taguatinga, no sul do estado, desde 1937. Em Taguatinga, elas foram incorporadas aí ao festejo da padroeira da cidade, que é a Nossa Senhora da Abadia, realizada nos meses aí entre mês de agosto, nos dias 12 e 13, e aí nós temos, então, na verdade é uma luta, era para ser uma luta, mas na verdade uma apresentação bastante interessante. Pessoas realmente vão, tem muito turista que ama essa festa, ela é bem famosa, né, aqui no estado do Tocantins. Não sei se tem alguém desse município ou já tenha visto pela TV. Eu sempre vejo pela TV, nunca tive a oportunidade de estar presente nessa manifestação folclórica, mas é bem bonita, é bem colorida, né? Outra que outra festa bastante comemorada aqui é o Congo Congadas, é uma dança aí também, esse aqui é um movimento de origem africana, de influência ibérica. O Congo já era conhecido lá em Lisboa em 1840, em 1850, é popular no Nordeste e Norte do Brasil, durante aí o Natal e nas festividades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, nós temos essas congadas acontecendo. Então, aqui tem o capitão do mastro, né? Tem todo imagine que são as famílias escolhidas, e aí eles organizam a cidade toda, veste ajuda, né? Então, aqui vai ter a comida, vai ter o bolo, tem tudo assim, é muito tradicional. Então, todo mundo põe a mão na massa mesmo, né? É uma coisa assim, bem de cultura, que as pessoas vão passando para os filhos, netos, então toda a família participa desse processo, e é bem interessante também. Em Silvanópolis, aqui bem pertinho da gente, tem, né? Inclusive, a gente conhece algumas pessoas que fazem parte desses festejos, né? Professora do São José, inclusive, ela voltou para Silvanópolis, inclusive era ela uma das responsáveis pela festa do ano passado, que acabou, por causa da pandemia, acabou sendo cancelada lá. Então, Folia de Reis. Essa aqui, Folia de Reis, gente, comemora o nascimento de Cristo, encenado aí pela visita dos 3 reis magos na Gruta de Belém, para adorar o menino Jesus. Isso aqui acontece no país em vários locais, mas aqui no Tocantins, em muitos locais ela acontece, né? E aí as pessoas fazem promessa, tal, e aí durante o processo, durante a passagem, né, da Folia de Reis, eles vão pagando essas promessas, né? Então, Das a respeito dessa festa afirma que sua origem é portuguesa e tinha caráter de diversão. Era a comemoração do nascimento de Cristo. No Brasil, a Folia de Reis chega no século XVIII, com caráter mais religioso do que diversão. No Tocantins, os foliões têm o alferes, né, como responsável pela condução da bandeira, que sai pelo sertão, aí tirando, né, a folia.
e vão cantando, e vão agariando donativos, né? E aí, eles têm, assim, os pontos de paradas, né? Toda noite, eles saem durante a noite, e aí tem lá a comida, e eles tocam e cantam, né? E a bandeira vai passando por todas as casas, até chegar no ponto final. É interessante, acontece lá pelo dia 6 de janeiro, é bem lendário isso aqui. Eu morava numa cidadezinha do Mato Grosso, bem longe, e lá tinha Folia de Reis. Então, assim, não é do Tocantins, mas faz parte do nosso folclore aqui também. Festa de Nossa Senhora da Natividade, também é uma manifestação cultural do Tocantins, estão quase sempre atreladas aí às festas em comemoração aos santos da Igreja Católica. A festa da Nossa Senhora da Natividade é uma celebração tipicamente religiosa, né? A devoção aí à Nossa Senhora e a história de sua imagem existente em natividade é festejada há quase 3 séculos. É muito tempo, né, gente? Acontece lá em 8 de setembro, e aí essa é Nossa Senhora da Natividade, é a padroeira do nosso estado, né? Então, sempre nessa data é comemorado um dia que a gente chama aí um dia de feriado, né? Em homenagem à Santa Padroeira do estado do Tocantins. E lembrar que Natividade é uma cidade histórica, né? Tem história, que tem essa igreja mesmo, olha, quando sai a abolição, ela não é terminada, mas é um cartão postal maravilhoso. Olha que ela é toda de pedra, né? Bem bonita. Romaria do Bonfim. Quem aqui não conhece Romaria do Bonfim? Me diga, gente. Romaria do Bonfim, né? Nós temos aí, acontece no estado do Tocantins, no município de Natividade, e também em Araguacema, no Sudeste. Nós temos aí essa festa acontecendo. Então, gente, nós temos aí um pouco do nosso folclore, e vale lembrar que esse folclore, gente, ele conta a história do nosso estado, né? Então, é bem interessante. Então, por hoje, caso alguém tenha alguma dúvida, estou aqui. Muito obrigada. Professor Florisvaldo, boa noite, tudo bem? Eu encerro aqui com vocês, meninos. Boa noite, colega, tudo bem? Tudo bem, e o senhor, como está? Tudo bem. Gente, boa noite, tá? Vou me retirando da sala, que eu vou entrar em outra aula agora. Fiquem com o professor Flor, em matemática, né? Boa aula, professor, fique com Deus. Boa noite, colegas, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Oi, Érica, tudo bem? Juliana, Cleston Ferreira. Só um minuto, por favor. Boa noite, professor. Estão me ouvindo bem? Sim. Quem é da turma 3305, por favor? Quem fez o exercício já. Eu estive olhando agora à tarde na plataforma, na sala, só tinha lá postado na sala da turma 3305 os trabalhos da Esther, do Eduardo e do Luiz Eduardo. E os demais, dizendo os trabalhos escritos, na forma escrita. Eu estou pegando Oi, tá me atividade ouvindo? em frente. Ah, tá. Da 3304, quase ninguém fez o trabalho. Eu sou da 3305. Ninguém fez o trabalho na plataforma, no Google Glass, no Classroom. Então, eu gostaria que vocês fizessem sobre porcentagem, né? E, assim, fizesse com carinho esse trabalho, tá? De suma importância para que vocês possam aprender. Eu estou falando de casa, nós vamos trabalhar, a internet aqui está melhor. Eu vou ver se eu coloco para vocês uma louça interativa, tá ok? Vocês estão me vendo? Sim.
Então, eu vou ver se eu coloco uma louça interativa aí para a gente falar mais sobre nossa aula de hoje. Alguém que tentou fazer o trabalho tem alguma dificuldade sobre porcentagem? Eu estou tentando A fazer o gente trabalho já. Então, tá bom, nós vamos falar um pouquinho e resolver umas duas questões de porcentagem, tá? Para ficar melhor para vocês fazerem o trabalho. Então, eu vou colocar a luz interativa aqui, abrir a luz interativa para me escrever nela. Já estou abrindo a louça interativa, só um minuto. É importante sempre vocês lembrarem que quando a gente fala de porcentagem, nós estamos falando também em percentagem, e que significa dividido por 100. Então, a gente tem uma divisão por 100. Tá? Por exemplo, se eu for pegar 60% de 300, tem uma dica que facilita bastante para vocês, né? O que é essa dica? É sempre vocês pegarem a porcentagem e pegar um percentual fechado. O que é esse percentual fechado? Por exemplo, o 100% significa 300. Eu tenho R$300, então eu falo que eu tenho 100% desse valor, de R$300, tá? Então, 50% equivale a quanto de 300? Alguém pode me responder? 50% equivale a quanto? Fala aí, Juliana. 50% de 300 equivale a quanto? Oi? Ninguém? Então, o que acontece? 50% equivale a metade, ao meio, tá? Se todo 50% equivale a metade de um número. Então, se eu falo 50%, quer dizer que isso significa R$150. Érica está com o microfone aberto. Vai cuidar da microfonia, viu, Érica? Deixa para abrir agora para chamar. Então, 50% de 300 equivale a metade do número 300. Então, se 50% equivale a metade de 300, quanto que vai valer, então, a metade de 300? R$150. 25% de 300 equivale a quanto? Então, equivale a metade de 50% de 300. Se nós falamos que 50% de 300 equivale a 150, 25%, então vai equivaler a 75. Então, 25% equivale a um quarto. O que significa um quarto? Eu pego divido o número em 4 partes, e uma parte equivale a 25%, tá? Eu vou só sair um pouquinho, tornar entrar de novo, porque não está dando para mim compartilhar a tela aqui, para mim compartilhar a louça, tá? É rapidão, só um minutinho.